mercado brasileiro vem se destacando cada vez mais por iniciativas empreendedoras, utilizando o seu capital intelectual para inovar, para buscar novos mercados, para ser diferencial em relação ao mercado. Nós acreditamos muito que isso é uma crescente naquelas pessoas que acreditam num país melhor, que acreditam numa economia melhor e, consequentemente, visando uma transformação geracional. E nada melhor do que estar de frente com duas pessoas incrivelmente inovadoras que, dentro do seu ecossistema, têm mudado a realidade e mudado o modo de como fazer uma empresa realmente se tornar inovadora e escalar esse mercado de uma maneira muito positiva. Estou falando aqui com o Rafael e estou falando com o Jorge, que são aqueles que pilotam uma das grandes empresas em grande crescimento exponencial, a Agnus Lubrificante. Tudo bem? Como é que vai, Rafael? Como é que vai, Jorge? Fala, Gerão, tudo bem? Tudo. Melhor do que eu mereço e é sempre um prazer inoxidável. Na companhia dos melhores, né? E é interessante porque a gente ouve muito, né, Rafael e Jorge, a gente ouve muito, assim, muita gente se queixando. E eu aprendi uma frase quando era criança pequena lá em Barbacena, né, que enquanto uns choram, os outros vendem lenças. Né? E quem não faz poeira, come poeira. Então, sempre aquele momento da dúvida, aquele momento que a gente não entende, aquele momento que a gente fica na dúvida, é o momento de criar, é o momento de inovar, é o momento de fazer a diferença. Né? E eu sempre faço um paralelo com a nossa vida pessoal. Né? As mulheres gostam mais de receber flores no dia do seu aniversário, no dia que não tem nada a ver. Quando você dá aquela flor no dia que não tem nada a ver, assim, lembrou de mim, aquela coisa toda. Ou seja, tudo que você não espera, você surpreende. A inovação é um ato de surpreender o mercado. Né? E eu tenho acompanhado muito a Agnus, através de uma parceria muito grande, e eu tenho visto justamente esse crescimento exponencial através da dedicação, através do empenho, do conhecimento. E por isso eu estou muito honrado de estar aqui batendo um papo com vocês e eu quero transmitir juntamente com vocês esta visão da Agnus aí para aquele que está nos ouvindo. E eu acredito que esse nosso bate-papo vai ser muito bom. Né? Mas eu quero começar perguntando para vocês o seguinte, tá? Quem é a Agnus Lubrificante? Vamos lá, diz para mim aí e explica mais do que eu já sei. Vamos lá. Então, quer começar? Pode ser. Eu não preciso nem para o ímpar aqui, nem para o ímpar aqui, ó. Primeiramente, então, boa noite, né? Boa noite a todos os ouvintes. Na verdade, a honra e o prazer é nosso de estar batendo esse papo com o Jairão, um grande amigo, multiempresário, um homem aí que tem feito aí grande diferença por onde passa, né? E, inclusive, faz parte da nossa história, parte ativamente da nossa história da Agnus. Né, conhecemos ele há bastante tempo, desde a fundação da empresa já éramos colegas, já éramos amigos e o Jarão pôde nos acompanhar e nos ajudar bastante também ao longo desses anos. Né? O Jarão comentou aí sobre DNA inovador, isso é algo que literalmente é algo que eu entendo assim que corre assim na nossa veia, que corre no nosso sangue. Nós somos jovens aventureiros, né? A Agnus ela foi fundada por dois jovens, eu tinha na época 21 anos, o Jorge 24 anos. Não sei se a gente era mais aventureiro ou mais, como é que eu vou dizer assim, sei lá. Não tinha capacidade de medir as consequências. Boa. Ainda bem, não sabia que era difícil, foi lá e fez. Bem por aí. Costumo falar que se a gente soubesse onde estava se metendo, dificilmente se meteria, né? Exatamente. Mas já que eu estou aqui... Já estamos aqui. Mas assim, Jairão, uma coisa assim que eu entendo, algo assim que eu vejo ao longo desses anos, é que nós dois, a gente tem um perfil que a gente não se satisfaz com um sim ou com um não. Uhum. Nós somos pessoas que o que satisfaz nós, o que nos satisfaz são os porquês. Por que sim ou por que não? Sim. Uhum. E se não, por que não? Exato. Se sim, por que sim? Uhum. E eu acredito que esses porquês, eles acabam nos impulsionando a inovação, nos impulsionando a novas descobertas, Uhum. né? Por não aceitar um não ou por não aceitar um sim, né?
que nós aprendemos a criar alternativas, a buscar alternativas que ainda não, caminhos que ainda não foram abertos, que ainda não foram percorridos, né? Nós somos cristãos, então a gente traz muito da nossa filosofia, elas têm bases bíblicas, e eu trago comigo uma história bíblica que em determinado momento lá, Jesus estava fazendo lá milagres numa casa e a casa estava super lotada e tinha um paralítico lá que precisava de cura e eles não conseguiam chegar com o paralítico. Sabe o que eles fizeram, Gerão? Pegaram uma escada. Bora pro telhado. Bora pro telhado. E isso foi uma coisa que falou muito comigo há muito tempo, assim, algo assim que eu acredito que tem muito a ver conosco. Nós somos essas pessoas que quando a casa tá lotada, a fila tá grande, a gente procura um lugar no telhado e cria uma alternativa para chegar no nosso objetivo. Não, e tem um insight muito interessante em cima do que tu falou, Rafael, que é o seguinte, né? A casa é só pelo telhado, mas o paralítico não tinha condições de ir lá sozinho. Ele tinha que ter os seus amigos, né? E os amigos, todos eles tinham um propósito: vou levar o paralítico para ser curado. Então, não existe, ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, né? E os nossos sonhos são compartilhados com quem sonha com a gente. Boa. Né? Então, eu vejo, porque quando eu vejo vocês dois assim dentro desse processo, a gente vê que vocês dois estão no mesmo propósito, dentro da mesma visão, né? E conduzindo o paralítico a quem realmente tem a solução. Então, fazendo esse paralelo, eu acho interessante. Eu acho que o que move a Agnus é justamente esse propósito, essa ideia, né? E de realmente fazer a diferença através dos porquês. Porque a vida da gente é um conjunto de respostas, não é um conjunto de perguntas. E as respostas movem as nossas ações, né? E quanto mais você move as suas ações a partir de respostas, mais você vai descobrindo potenciais que até então estavam até um pouquinho enterrados, né? E aí você descobre quem realmente você é, né? É verdade. E eu estava comentando com uma pessoa esses dias que a gente tem que responder algumas perguntas, né? Para nós mesmos. Quem eu sou, né? Da onde que eu venho, para onde que eu vou e o que eu estou fazendo aqui, né? Quando você consegue responder essas 4 perguntas, você sabe exatamente a visão do seu propósito, né? E aqui a gente está falando de 2 pessoas que apostaram muito cedo, né? E a gente vê que dentro do universo que a gente está convivendo, a gente vê pouca gente com esta idade apostando no negócio, apostando numa ideia e dizendo o seguinte: daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Então é muito interessante e serve de exemplo, né? Para você que sonha e varre o sonho para debaixo do tapete. Você que sonha e coloca o sonho trancado dentro de uma gaveta. E aqui a gente está vivendo exatamente a realidade do que acontece com 2 pessoas que sonham e dizem o seguinte: olha, eu não quero viver o sonho, eu quero concretizar o meu sonho e eu quero empreender, né? E hoje a Agnus ela tem um foco específico, né? O que a Agnus hoje entrega hoje para o seu mercado? O que ela está entregando hoje? Então, nós somos... Soluções, né? Nós trabalhamos com soluções químicas, né? Especificamente com lubrificantes industriais. Esse foi o foco nesses primeiros 13 anos de empresa, onde a gente atende aqui toda a região sul. A nossa empresa, a gente falou no início da nossa conversa aqui de inovação e a nossa empresa é uma inovação no sul. Nós somos a primeira indústria de lubrificantes a ser autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão regulador da nossa atividade. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, né? E é difícil, hein? Nós somos a primeira em Santa Catarina. E você estava falando também, né? A gente estava conversando aqui, vocês estavam falando a respeito de propósito, né? Porque nós que somos cristãos, como o Rafael falou, a gente se move por propósito, né? Uhum. E quando nós iniciamos a Agnus lá atrás, eu com 24 anos e Rafael com 21, quando a gente confrontou, nós tínhamos dois planos de negócios, né? Eu tinha um plano de negócio, o Rafael tinha um plano de negócio, eu acadêmico de engenharia química, o Rafael recém-formado em administração. A gente confrontou os nossos planos de negócio e a gente decidiu seguir por esse caminho, né? O caminho da indústria química. E a gente sempre fala que tudo que a gente realizou, a gente atribui a Deus, literalmente, né? A gente tudo que a gente realizou e conquistou, a gente atribui a Deus. A gente não tinha condições de fazer nada se não fosse Deus nos conectando, nos dirigindo, nos abençoando com inteligência. O próprio nome Agnus, quando a gente sentou um dia comum dentro do carro, conversando a respeito
da empresa que a gente estava construindo naquele momento, a gente foi buscar o nome da empresa na Bíblia. Uau! 1 João 3,3 fala que aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Né? Então, da origem grega, puro, imaculado, separado, né? Agnus. Então, Agnus vem dessa origem que fala dos nossos princípios, que fala dos nossos valores, fala da nossa fé, fala também, e isso tudo é transmitido para o nosso dia a dia, para a nossa rotina na empresa, a pureza no relacionamento com os nossos colaboradores, a pureza no relacionamento com os nossos fornecedores, a transparência com os nossos clientes, a fidelidade, né, com as soluções que a gente fabrica para a indústria, porque a gente está aí em meio a um mar de tubarões, concorrendo com grandes companhias, né? Então, o nosso posicionamento, ele vem primeiro pautado em cima do que significa Agnus. Então, o nosso propósito, ele foi conectado e tudo que a gente construiu e concretizou até então, a gente atribui a Deus. Então, e é uma visão de integridade, né? Eu acho que resume-se tudo em integridade, né? Ao mesmo tempo que eu tenho essa visão de integridade, eu entrego integridade em tudo aquilo que eu faço. Seja no meu relacionamento interpessoal, seja nas minhas relações comerciais, né? Seja no meu propósito de escalabilidade do meu negócio, né? Seja na minha ética, seja no meu compliance, a integridade norteia tudo por essa visão que vocês têm colocado, né? Exatamente. A gente já teve a oportunidade nesses 13 anos de Agnus, de indústria, de sentar em várias mesas e tivemos muitas pessoas sentando em nossa mesa também. E a gente costuma falar que durante todo esse tempo a gente teve várias oportunidades, né? Até para fortalecer a ideia a ideia e a essência do nome da nossa empresa, né? Que é o que norteia a nossa vida e o nosso propósito. Então, durante todo esse tempo, a gente teve várias oportunidades de se corromper e fazer coisas erradas. Mas a gente sempre caminhou em cima de uma máxima. A gente perde negócio, mas não perde princípio. A gente perde negócio, mas não perde valores. Então, vai de encontro com aquilo que você está falando. Né? Sim. A questão da integridade. Né? Princípio de honra, né? Princípio de honra move e eleva as pessoas, né? E isso é super importante. Mas você falou que você tinha 24, o Rafael tinha 21, então vamos parar com esses papos de idade que não vale a pena daqui, né? Mas quando é que ela começou as atividades dela? Quando que ela começou? Ela começou em março de 2012, né? Em março de 2012 ela começou as atividades, a gente alugou um pavilhão de 100 metros quadrados, né, aqui na cidade de Criciúma, e aí a gente começou a correr com a documentação. Em 1º de junho de 2012, a gente pegou o CNPJ na mão. Poxa. Já nessa estrutura que a gente já tinha montado no decorrer desses 3 meses. Mas antes disso, a gente desenhou juntos o plano de negócio. Eu lembro que a gente investiu alguns sábados pela manhã, desenhando junto esse plano de negócio. Quer dizer que a bolinha do sábado não teve? Alguns sábados a gente investiu. Alguns sábados e algumas madrugadas, né? Depois da oração do monte, depois dos cultos, nós nos reunimos aí pra... Chuteiria limpinha, né, Rafa? Chuteiria limpinha. Sacrifícios que... Mas antes ainda da concretização, da locação do primeiro pavilhão de 100 metros quadrados, até da constituição da empresa, né, através do CNPJ, que saiu no dia 1 de 6 de 2012, a gente resolveu se aconselhar com o pai do Rafael, o seu João, né? E aí o Rafael falou, meu pai é economista e tal, trabalha há muitos anos numa instituição bancária renomada aqui do estado e tal, então vamos conversar com ele, vamos se aconselhar. E diga-se de passagem, um baita do economista, né? Um baita do economista, exatamente. Uma menção honrosa aí ao seu João aí. Eu costumo falar que o seu João ele é pai do Rafael e como um pai para mim, porque a gente era a primeira vez que ele estava me vendo. O Rafael me apresentou como um amigo e tal, que tinha um negócio para apresentar, um plano de negócios. E a gente, numa tarde ali, apresentou o plano de negócios para eles, fez várias perguntas técnicas, a maioria a gente não sabia responder. Aqui é nem esse, aqui é nem, velho. A gente tinha um sonho e muita vontade, mas ainda não tinha muitas respostas. Era meio nem, né? Nem. Não, a gente falou pra vocês,
negócio. outra. Nem uma coisa nem outra. É interessante que eu era gurizão, e aí eu me lembro que na época eu fazia Senai, né? Senai, estudava, fazia Senai, e de noite sempre procurava o que fazer, né? Então eu fazia aqueles cursinhos Valita, que tinha aquela coisa ali. Eu me lembro que eu fiz um curso de auxiliar de contabilidade, né? E aí eu fui fazer aquele curso lá, de uma semana, né? Mas eu era gurizão mesmo. E aí um dia eu saí na rua e tinha uma placa escrito assim, olha, precisa-te de auxiliar de contabilidade. Eu disse, mas vou trabalhar. Daí eu fui lá, cheguei com a mulher, chegou assim, olha, eu queria ver se arrumar uma vaga aí que eu quero trabalhar, né? Ela disse, não, sem problema, você vem pra cá, faz um testezinho aqui. Eu sentei, aí ela me deu uma folha assim, com os negócios escritos assim, olha, aí você me slipa isso e depois volta pra gente conversar. Daí ela saiu, entrou numa porta, eu falei, slipa? Olhei, daí eu chamei, moça, faz o seguinte aqui, ó, eu vou ali comprar um negócio para minha mãe no mercado, né? depois, ou seja, você sabe aquele negócio, você só tem a teoria, não entende absolutamente nada e se aventura, né? Mas ainda bem que existe isso por causa dos porquês, e aí você vai aprendendo e vai dando suporte, né? Que eu acho que o pai do Rafael acabou dando para vocês, e eu acho que foi incrivelmente importante naquele momento, né? Foi incrivelmente importante porque ele não apenas nos aconselhou, mas nos surpreendeu fazendo um aporte na nossa empresa. Ah, não, aí é bonito, patrocínio, né? Aí é coisa linda, né? Eu costumo falar que investir no filho seria fácil, mas num estranho que ele estava conhecendo naquele momento. Então, eu costumo falar que o seu João, ele é um anjo, assim, Sim. na minha vida, né? Porque, obviamente, na vida do Rafael é pai, né? E ele foi a pessoa, assim, uma das pessoas que mais acreditou, né? E ele fez um aporte, a gente começou, então, com menos 15 mil reais, né? Pô, investidor anjo, né? O famoso investidor anjo. E só que esses 15 mil reais durou 3 meses, porque a gente estruturou a empresa, comprou as primeiras matérias-primas. E ele ficou, o Rafael vai me corrigir, mas em torno de uns 2 anos, né, nos ajudando financeiramente, pagando algumas contas da empresa e comprando matéria-prima, até que a gente atingisse ali entre 2 e 3 anos o ponto de equilíbrio para poder caminhar com as próprias sustentabilidade, né? Então, o seu João, assim, foi uma pessoa que Deus usou para fazer com que o nosso sonho se concretizasse, assim, deu o pontapé inicial, acreditando. Acreditou no projeto. Acreditou no projeto e hoje é uma pessoa, assim, que a gente encontra, assim, e discute, fala da empresa, ele continua sempre conversando muito mais com o Rafael, mas quando tem a oportunidade a gente vê a realização que ele tem, né, por ter investido em algo que deu certo e está crescendo cada vez mais, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com o que foi colocado aqui, Gante, com a fidelidade, com a lealdade em você colocar um projeto e realmente fazer acontecer, né? Não desviar o foco. Né? Porque o grande problema, às vezes, do empreendedor é que ele tem uma ideia, ele tem o início, mas ao mesmo tempo que ele vai avançando, ele vai desviando o foco. E à medida que ele vai desviando o foco, ele vai perdendo a identidade e o DNA. Né? Por isso que a gente tem estatísticas gritantes de empresas que fecham nos primeiros 3 anos. Né? Por quê? Porque ou elas não têm uma governança, ou elas não estão sólidas, ou elas não estabeleceram muito bem o seu propósito, ou não fizeram o dever de casa de realmente ter uma sustentabilidade para que realmente ela possa andar com as próprias pernas. E isso, assim, eu posso enumerar aqui várias causas, né? Que não foi no caso de vocês, que vocês foram leais ao projeto inicial, vocês fizeram o processo completo de não, eu tenho uma ideia, vamos submeter essa ideia a uma avaliação de quem realmente conhece o mercado, vamos dar esses primeiros passos com essa orientação, com essa mentoria, com esse acompanhamento técnico, né? E vamos passo a passo, né? Step by step, até para ver aonde que a gente realmente vai chegar e poder crescer, né? Isso é muito... se todo mundo fizesse isso, né? Porque ninguém acorda com uma ideia e no outro dia, agora vamos embora. Não existe isso. Não existe... essa euforia, essa que muita gente tem, mas não tem exato o pé no chão, né? E eu acredito que é isso que a Agnus fez, isso que vocês fizeram, foi justamente, já que eu tenho que crescer, que eu cresça sadio, né?
com as vitaminazinhas, com o negócio, para que eu possa realmente cada vez estar mais sólido nisso, né? Enfrentaram muita dificuldade nesse início? Com certeza, né, Gerão? Até você falou aí em relação a essa perseverança que é necessário ter. Dificuldade é igual isso, né? Dificuldade tem em todo lugar, em toda esquina, todo dia, um leão por dia, sempre tem dificuldade. Mas a gente aprendeu e tem uma palavra assim que eu acredito que nos fortalece, né? Que se chama resiliência. Resiliência é a capacidade de a gente não desistir, de a gente se reinventar, de a gente suportar, né? E eu penso assim de uma forma que não é o quanto... Traduzindo, eu gosto de luta, né? Pratico jiu-jitsu, gosto bastante de luta. Isso que eu sou amigo, teu amiguinho, tá? E a gente costuma dizer que não é o quanto tu tá disposto a bater, mas o quanto tu consegue suportar levar, né? Porque não tem quem não leve. Sim. Né? Não existe um super-homem que não receba nenhuma paulada na vida, né? A vida, ela sempre vai nos pregar peças. Sim. Então, a resiliência, ela é uma característica fundamental para qualquer pessoa que pense em empreender qualquer sonho, né? Não só empresas, falando de empresas, mas qualquer sonho que qualquer pessoa tenha, é necessário resiliência, né? E aí eu queria contar uma história que eu acho interessante, que falando de desafios, né? Em várias ocasiões a gente estava ali com desafios enormes diante de nós, assim, e eu lembro de uma vez, assim, que nós fizemos algo que depois se tornou meio que uma cultura, assim, na empresa, né? Não me recordo agora exatamente qual era o desafio, mas eu lembro que estava uma situação muito complicada na empresa, foi ali nos primeiros anos, assim, tava uma situação muito difícil, e a gente tava assim que, cara, não tinha, sabe, olhava um pra cara do outro, assim, chegava na empresa, não tinha produção, porque não tinha venda, e agora? Aí eu lembro que a gente foi, acho que, se eu não me engano, a gente treinava jiu-jitsu, Jorge na época treinava também, a gente treinava jiu-jitsu meio-dia, então a gente foi pro treino, meio-dia, na volta a gente voltou pra empresa, tinha ali uns 2 colaboradores na época com a gente, e a gente voltou com uma torta. Chegamos com uma torta na empresa. Ah, o que é isso? Isso aí é pra gente comemorar. Pra gente comemorar o quê? Comemorar o que vai acontecer. Sabe? Boa. Alguma coisa vai ter que acontecer. Então tá aqui, vamos comemorar antes, não vamos esperar acontecer. Exato. Vamos chamar o acontecimento. Sim, né? sim, é isso aí. Então a gente foi uma situação assim que foi legal, assim, ficou marcante. A gente tem colegas que de vez em quando lembram disso. Colegas que trabalharam conosco, né? Que de vez em quando lembram, assim, desse episódio. E durante muito tempo isso virou uma cultura na empresa, sabe? Tava assim com um momento difícil, tava no tempo que fazer, tá, vamos fazer uma carne então. Vamos fazer vamos comprar um açaí, vamos fazer alguma coisa. Exato. Porque não dá pra gente ficar vamos chorando, tomar posse, né, daquilo que eu acredito. Exatamente. Porque não basta só acreditar e não tomar posse, né? Quando eu tomo Perfeito. posse daquilo que eu acredito, eu vivo a realidade daquilo que eu creio, né? Então, isso é importante, porque na realidade eu vejo que todos nós somos desafiados no nosso negócio, né? E a Agnus e vocês são desafiados no negócio também, porque a inovação ela prevê um caminho desconhecido, né? Onde eu tenho que saber que eu vou enfrentar, né? Tem que estar preparado. Mas, Rafa, você falou muito de resiliência, né? Eu acredito que esse seja um dos valores da Agnus hoje, resiliência, né? Existem outros valores que vocês pregam dentro da empresa? Com certeza, né? Como o Jorge falou, o nome da nossa empresa, de pureza, ele já subjetivamente já traz consigo muitos valores. A gente tem os nossos valores listados, né? Então, são valores que dizem respeito à transparência, à integridade, à honestidade. Nós pensamos muito em equilíbrio, né? Principalmente em relações comerciais, assim, onde muitas vezes um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro. Nós não temos assim prazer em levar vantagens em negociações comerciais. A gente gosta de negociações que sejam bom para nós, obviamente, mas que sejam bom para o nosso cliente, que sejam bom para o nosso parceiro. Winner. Exatamente. Ganha. Exatamente, ganha. Então, um dos valores que a gente traduziu isso de uma forma até mais humana, né? A gente fala que um dos nossos valores é amizade. Por que amizade? Porque nós não procuramos inimizade, é o oposto. Nós procuramos parcerias, nós procuramos fazer negócios, sabe, onde as pessoas estão satisfeitas. O negócio não é uma queda de braço onde um tem que... Exato. Muitas vezes aquela briga de ego, de eu quero ganhar um pouquinho mais, eu quero que ele...
Sim. Não, a gente não tá por isso, né? A gente tá por parcerias sólidas, por amizades, Sim. né? Por fazer dos nossos parceiros comerciais, por nossos parceiros, tanto os nossos colaboradores, como os nossos clientes, como os nossos fornecedores, todos os nossos stakeholders, né? Parceiros, amigos, assim, pessoas que estão satisfeitas dessa relação, né? Porque na verdade as partes interessadas, cada uma dessas partes interessadas, desses stakeholders, você tem uma forma de atuar com eles e para eles de uma maneira, de uma estratégia específica com cada um deles, né? Sim. Isso eu vejo que é interessante. Você falou também de valores, né? E dentro dessa governança, da forma pelo qual você vai fazer a gestão da empresa e através disso a gestão do mercado, né? Alguns princípios voltados à sustentabilidade, vocês também prevêem em relação a isso? Com certeza, né? Hoje muito se fala aí sobre as ODS, Pacto Global, e a nossa empresa, a gente tem a nossa mentalidade, a nossa empresa, ela leva a nossa mentalidade, ela leva a nossa visão, né? E a nossa visão, principalmente por ser de base cristã, ela preza muito por sustentabilidade, pelo bem-estar das pessoas, né? Por relações equiparadas, de qualidade de vida, igualdade de gênero, enfim, tantas iniciativas, tantos princípios, né, que estão ali discriminados no Pacto Global, ali as 17 ODS. Imagina a ODS, vocês ali, a produção e consumo responsável, Sim. A ODS 12, né, você tem lá a ODS 9, a produção e industrialização, a infraestrutura que vocês têm hoje muito forte, a ODS 8, trabalho decente, crescimento econômico, 6, saneamento, vocês contribuem para o environment, né, a questão ambiental, então, e outras que vocês realmente atendem, né, muito bem, né, em relação a isso. Com certeza, até fazendo menção dessa que você citou aí, dessa parte ambiental, de infraestrutura, né, nossa empresa hoje ela é toda, ela tem caixas separadoras de água, de óleo, cada gota de óleo que possa pingar dentro da empresa é toda tubulada subterraneamente, tudo é direcionado para uma caixa separadora que separa ali água e óleo, não deixa nada entrar em contato com o meio ambiente, né? Então isso já há muito tempo é assim, funciona dessa forma, né? E dentro dessa questão... A ANP, que é o órgão regulador da nossa atividade, ela é muito exigente, né, em relação a isso, né? Então, a fábrica ela é toda normatizada, né? Então, a gente segue todas as normas, legislações, né? E legislações para que a gente possa realmente, né, falar de sustentabilidade, mas vivenciando isso no dia a dia, né? Falar né, de meio ambiente, de sociedade, de responsabilidade social e ambiental, mas vivendo isso no dia a dia, né? Você tem alguma coisa da empresa faz a nível social? Alguma coisa assim? Até legal já não tocar nesse assunto, que no fim a gente falou um pouco da história, mas na verdade, onde as nossas ideias, os nossos propósitos, eles se conectaram foi justamente no social, né? Foi ali onde gerou uma conexão ali, uma química, né, entre os meus pensamentos com os pensamentos do Jorge, porque nós trabalhávamos ativamente em projetos sociais da região, né, que trabalham até hoje com prevenção e combate à drogatização, comunidades carentes, assim, e nós trabalhávamos ativamente, né, tanto participando ali, por exemplo, eu dava aula de jiu-jitsu, o Jorge durante muito tempo fez ali projetos com futebol, com a criançada, com os adolescentes, né, e a gente participava ativamente disso, e também nós fazíamos um trabalho de captação de recursos na época. Então a gente pegava o ofício, né, saía batendo na porta de comerciantes, de empresários, falava dos projetos que a gente trabalhava, que a gente atuava, e buscava patrocínios, ajuda, colaborações. Só que era difícil, a gente recebia muitos nãos, recebia também muitos. Somos gratos também que muitos empresários também ajudaram, né, a manter esses projetos, mas também para receber um sim era 10 nãos, né? Exato. Então isso ao mesmo tempo que forjou a nossa resiliência também, mas a gente foi aí que veio também uma conexão de propósito. Virada de chave, né? Por que não abrir uma empresa para que nós possamos subsidiar, para que nós possamos manter esses projetos, né? Então foi onde a gente conectou assim o nosso propósito. E é interessante que desses 3 pilares, né, do ESG, vamos falar aqui, que você tenha lá o ambiental, né, o environment, vocês têm hoje que foi relacionado toda essa questão de atendimento, né, aos requisitos estatutários ambientais, né? Você tem a questão social, que você relatou agora, o social, e a governança, que foi relatado aqui,
desde o princípio, desde a integridade, desde a transparência, né? Anticorrupção. Então, você imagina vocês trabalhando desses 3 pilares que hoje é um grande desafio das empresas, das organizações. Ela conseguir colocar em prática isso, né? E eu vejo aqui com de uma maneira muito positiva esta visão, né? Que você não precisa correr atrás de alguma coisa que imponha algo a vocês. Isso já é natural, né? Essa visão ambiental, a visão social, a visão da governança, a visão da transparência, a visão do mercado, que traduz exatamente a realidade de uma gestão, né, sustentável e crescente, né? É isso, né? Uma gestão responsável, né, Jairão? A gente não criou a Agnus, a gente não fundou a Agnus somente para enriquecer, para ganhar dinheiro. A gente entende que isso é consequência, entendeu? Uhum. A gente fundou a Agnus com um propósito que Deus colocou nos nossos corações e conectou esse propósito. Uhum. Então, é isso que nos dá força e ânimo para todos esses anos, passando por inúmeras dificuldades. A gente começou do absoluto zero, como falam os vendedores de curso hoje em dia, né? Do absoluto zero. Obviamente teve o apoio, como a gente mencionou ali, do seu João, mas no dia a dia, na rotina, dia de a gente não ter o que fazer, olhar um para a cara do outro, muitas vezes com vontade de desistir, a gente ia arregaçar as mangas e buscar alternativas, né? Uhum. Então, tudo isso foi forjando, né, o guerreiro em nós, tudo isso foi... por quê? Porque tinha um propósito por trás, Sim. não é... Eu acho que o dinheiro, eu acho que o lucro, ele não te traz uma consequência. É uma consequência, ele não vai te trazer a motivação necessária para que tu realize o teu sonho. Perfeito. Até porque quando tu conquista um sonho, quando tu conquista um objetivo, tu vê que muito mais valioso do que o sonho e o objetivo é a trajetória. A caminhada. Porque foi a trajetória que te preparou para que tu pudesse desfrutar do sonho, do objetivo, enfim, daquilo que tu traçou durante toda a caminhada. E quando eu falo, assim, falando um pouquinho mais da nossa história, a gente está conectando, fala um pouco do início. É isso aí, mas é por aí. É isso. Mas muito interessante porque eu comecei a trabalhar desde muito cedo, vim de uma família bem pobre assim mesmo, a minha família era bem pobre e a gente começou a ter um pouco de condição melhor assim, quando eu com 11 anos saí, morava em Uruçanga, saí para vender picolé e tal, e comecei a literalmente trabalhar para ajudar a minha família, né? E aí com 13 anos já trabalhava no restaurante, e aí o cara que vendia os produtos de limpeza pro restaurante gostava da forma que eu trabalhava e me convidou para trabalhar com ele. Então, eu sempre fui um cara assim metido, assim, sempre fui um cara que eu não vou ficar aqui esperando... Curioso. Eu não vou ficar aqui esperando o milagre cair do céu, eu vou em busca... Minha família está precisando, minha mãe está precisando. E com 15 anos de idade, eu fui contratado para trabalhar numa empresa onde eu aprendi a manipular produtos químicos. Legal. Com 15 anos de idade. Então, dos meus 15 até os 21... Nem pensava na engenharia ainda. Aí, com 18, eu comecei a cursar engenharia química por conta. Gostei do negócio. Mas a engenharia me deu 10% do conhecimento, 100% do conhecimento que eu adquiri, 90% foi o conhecimento prático de manipulação. Agora uma pergunta para quem está fazendo engenharia. Quando você começou a fazer engenharia, tinha cálculo integral, integral tripla, cálculo diferencial, tudo? Tudo, química orgânica, química inorgânica, termodinâmica, meu Deus. Não deu um pavor de ver tanto número? Cara, olha, eu praticamente era um zumbi assim, porque trabalhava das 7 às 5, na época não tinha engenharia química aqui na Unesco, eu ia lá para Tubarão, a BR-101 não era duplicada ainda. Nossa! Então faz o cálculo. Mas enfim, isso me deu uma boa base também, porque eu fiz muitas disciplinas experimentais ali, tive a intimidade com o laboratório, mas eu aprendi mesmo a manipular produtos químicos na prática, no chão de fábrica. Então eu conheci cada matéria-prima. Pô, legal. E então eu desenvolvi durante muito tempo, eu formulava produtos de limpeza, que são os saneantes, né? Sanitários, uma pequena linha de cosméticos e uma linha ainda menor de industrial, que é o que a gente fundou a empresa. Quando eu e o Rafael estava lá discutindo o plano de negócio, veio um insight divino. Lembrando, tá no sábado, sem futebol, sem nada. Veio um insight divino assim que
eu só posso atribuir a Deus porque eu não tinha o conhecimento necessário para chegar nessa conclusão. Eu falei pro Rafael, não vamos produzir produto de limpeza, que era o que eu sabia fazer Sim. com mais propriedade. Exato. Vamos para a indústria, vamos vender produto industrial. E eu ainda nem sabia direito quais eram os produtos que a indústria utilizava. Por quê? A gente vai ter que trabalhar muito, produzir muito, e a margem dos saneantes domiciliares são baixas. Vamos produzir produto para a indústria que a gente vai ter valor agregado e tal. Hoje o discurso está mais polido, né? Mas não eram com essas palavras. Mas esse foi o insight de Deus e ele gostou, não, é isso mesmo, conectou, vamos para a indústria. E a minha experiência era de laboratório, a minha experiência era de chão de fábrica, eu não tinha experiência comercial. Sim. E quem saía para vender? O Jorge saía para vender, porque o Rafael era administrador. Sim. E aí a gente saiu batendo de porta em porta das metalúrgicas, das indústrias aqui da região, e a gente conseguiu algumas portas que se abriram e a gente ia lá, entendia a necessidade, entendia a aplicação, vinha para o nosso laboratório, que era uma bancada menor que essa mesa, desenvolvia o produto ali, com o conhecimento que tinha em manipulação de produto químico, e aplicava no cliente e funcionava. Uau! Não é que deu certo mesmo? Funcionava. Então, os 4, 5 primeiros anos de Agnus foram todos formulados nessa pequena bancada, entendendo a dificuldade e a necessidade do cliente, estudando o produto do concorrente, estudando a aplicação do cliente, ligando para os fornecedores, buscando informação, e foi assim que a gente formulou os primeiros produtos. Então, foi totalmente Deus assim que deu o pontapé inicial na nossa história e nos ajudou. Na época, a gente tinha aí uns 6 concorrentes que dividiam o market share aqui da nossa região, a Meskenrec e a Murel. Sim. Hoje, a gente ficou bastante, a gente atende os principais polos do Sul, a Meskenrec e a Murel, o polo lá de Joinville, o polo de Caxias, Grande Porto Alegre, Paraná, São Paulo. Hoje nosso mercado está bem distribuído, mas a nossa atuação inicial foi a Meskenrec e a Murel. Então tinham 6 principais fornecedores. E aí a gente foi tomando o mercado, só ficou um fornecedor da região. O restante a gente conseguiu, Poxa, que interessante, literalmente assim, com a graça de Deus, varrer certo, do mapa aqui da Meskenrec e Murel, a ponto de, na época, a gente ter uns 70%, 80% do mercado aí aqui da região, o que a gente estima, assim, né? Sim. A nível de número de clientes que a gente atendia. Então, a gente literalmente aprendeu na prática, indo no cliente, entendendo a necessidade do cliente, e Deus atribuindo a nós aí inteligência e sabedoria para que a gente pudesse, enfim, formular os produtos. O Rafael, eu costumo falar que ele é um gênio da administração, né? Então, ele sempre com muitos insights administrativos, sempre muito... O Rafael, ele chega a ser chato com a curiosidade dele, porque se tu não expor 100% exato, para ele, tipo, ele não tá satisfeito. Então, isso também foi bom em toda a nossa trajetória, porque sempre os questionamentos dele acabou levando a gente para um outro... O pensamento crítico nos leva a isso. Costumo falar que o nosso perfil ele se complementa, né? O Rafael é um cara mais conservador, eu sou um cara mais aventureiro, né? Então, a gente ouve várias histórias, mas como é que a tua sociedade deu certo? Como é que, né, tu faz... Então, claro que a gente teve muitos desafios e ajustes no decorrer da nossa história, mas a gente chegou num nível assim de entendimento muito bom, que hoje a gente se olha e chega num denominador comum, assim, entendendo que em alguns momentos eu preciso ceder, em alguns momentos ele precisa ceder, e faz muito tempo assim que a gente conseguiu, muito tempo, vou dizer, eu acho que de uns 3, 4 anos para cá a gente conseguiu chegar nesse nível de equilíbrio, né? E ter uma sociedade assim muito, muito saudável mesmo. E daqui para frente, o futuro da Agnus? E aí, o que se espera? Olha, expansão, futuro, visão? A gente tem uma frase que é uma frase assim que ela fala do futuro, mas ela norteia o nosso presente. Né? Que é o que? Ela diz assim, que seja do tamanho do seu sonho na proporção da sua realidade. Né? Então, nós sonhamos grande, nós temos uma meta BHAG, né? Aquela meta audaciosa. Né? A gente se inspirou muito na Google, que quando eles estavam
no fundo de uma garagem, a meta BHG deles era organizar a informação do mundo. Sim. E hoje são a Google, né? Uma grande empresa. E nós temos a nossa meta BHG, que é uma meta para 50 anos. Então, nós temos uma visão de 50 anos em ser a maior indústria de lubrificantes do Brasil, né? Uhum. Mas nós temos também outros planos para prazos menores, né? Nos próximos anos agora, nós temos aí a construção da planta nova. Estamos construindo uma planta nova, né? Está iniciando agora a partir do mês que vem, a começar as obras. Nós crescemos, a empresa foi ficando pequena, a gente foi jogando as coisas para cima. E graças a Deus tivemos a oportunidade de adquirir um terreno ali na área do loteamento novo, ali do Verdinho, no antigo CTG Pedro Raimundo. Em Criciúma, né? Criciúma mesmo. Condomínio industrial, né? Um condomínio industrial, 21 indústrias, né, vão se instalar ali. E nós tivemos ali a graça de adquirir um terreno de 10 mil metros quadrados e estamos agora preparando então essa mudança aí, que se tudo ocorrer dentro do planejado, que vai acontecer, que Deus queira, nós vamos fazer a nossa mudança agora em dezembro desse ano de 2025, para janeiro a gente já iniciar operando lá na planta nova. Puxa, rápido, hein? Rápido, hein? Costumo falar que é o Lego gigante, né? O pré-moldado, né? Sim, o pré-moldado, então, né? Leva poucos meses para produzir o pré-moldado, depois em um mês eles montam toda a estrutura, né? Sim, exatamente. E a Agnus, lembrando que ela é uma empresa certificada ISO 9000, né? Uma empresa hoje já há algum tempo certificada, todos os anos tem auditoria, né? Então ela preza pela qualidade. E dentro desse processo de expansão, eu acredito também esse incremento de mercado através dessa entrega, a tendência vai ser constante e aumentando a capacidade fabril a partir dessa transferência de local, né? Junto com a construção, com o planejamento e a construção da fábrica nova, paralelo a isso, a gente tem um planejamento comercial, obviamente, para justificar o investimento na planta nova, né? Então, além dos produtos novos e novos lançamentos que a gente está lançando agora, né, no decorrer desse ano, a gente também está crescendo os canais de venda, né? Então, buscando novos representantes, novos canais de venda. A gente está muito forte também com private label, que é uma vez que nós somos uma das poucas certificadas no Sul, então aparece bastante gente interessada em produzir a sua marca. Então, a gente já está fazendo alguns private labels bem interessantes, assim. É uma tendência muito grande hoje, né? Então, o private label é muito bom porque tu fabrica e não se preocupa com a... Sim, com a gestão de mercado. Com a gestão de mercado. Então, é muito bom isso, é uma coisa que a gente está olhando bastante agora. E capacidade agora produtiva não vai ser problema, porque, como o Rafael falou, é uma área de 10 mil metros quadrados. Então, só o primeiro módulo aí, ele já vai ter uma capacidade de produtiva aí perto de 1 milhão de litros por mês. Né? De capacidade de armazenamento de óleo básico mineral, que é de origem Petrobras, a gente vai ter 240 mil metros quadrados. Uau! Metros cúbicos. 240 metros cúbicos, desculpa. 240 mil litros, né, de capacidade de armazenamento. Então vai ser uma fábrica bem robusta, assim, uma fábrica que vai incomodar bastante, assim. A gente quer... o nosso sul aqui é muito rico, né? E o market share aqui... E a logística ajuda também, né? A logística ajuda bastante. Por quê? Quando a gente decidiu seguir aí com uma linha industrial, decidiu... olhar para esse mercado e depois a certificação na ANP, a gente não tinha noção do mercado, né? Do quão rico era esse mercado, né? E hoje, para te ter uma noção, Rafael, que é o cara da administração, sou o cara do comercial, hoje a gente está aí com market share em torno de 0,3%, 0,4% do mercado aqui do Sul, né? Então, nosso objetivo é 1,5%. Então, tu vê que o objetivo não é tão grande, é extremamente alcançável e já vai levar a gente para uma condição 5 vezes melhor do que a nossa condição hoje, entendeu? Perfeito. Então, a gente também tem um histórico de crescimento muito bacana, né? Uma média de crescimento aí de 30% ao ano, né, Rafael? É claro que nos primeiros anos, né, é comum, né? A tendência nos próximos anos essa média aí baixando, mas em 13 anos de empresa, assim, é um número bem marcante para nós. Expressivo. Assim, expressivo. E diretamente relacionado à inovação, né? Diretamente, exatamente como você falou.
E inovação, principalmente por conta de que não tinha indústria de lubrificantes aqui. A gente teve muita dificuldade com mão de obra, a gente teve que importar mão de obra, a gente teve que trazer gente de fora, mas chegou um momento aí da nossa história que a gente decidiu formar as pessoas aqui. Perfeito. Então, porque muitas vezes tu fica refém, né? Exato. Trazendo pessoas de fora, que tem família fora e tal. Então, hoje a gente tem um time bem robusto, a gente tem vários engenheiros que trabalham para a gente tem um time de engenheiras, né? A gente tem responsável pelos nossos processos, a gente tem uma engenheira de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem uma engenheira de controle de qualidade e a gente também tem uma acadêmica de engenharia aí que auxilia as duas aí nos desenvolvimentos internos, fora os engenheiros que prestam serviço para nós também, né? Então, fantástico. O foco do nosso investimento sempre foi em tecnologia e inovação. Tanto que a gente sempre olhou para os maiores do nosso segmento e hoje a gente... Tinha o teu benchmarking, né? A gente sempre olhou para os maiores e hoje a nossa tecnologia, principalmente na linha de metalworking, que é os fluidos para usinagem, óleos protetivos, ela é equivalente à multinacional suíça, multinacional alemã, multinacional americana. A gente coloca rodar nos nossos clientes aí os nossos produtos e eles rodam tão bem quanto qualquer uma desses players grandes do mercado aí, sem perder em performance e qualidade, só que aí com preço muito mais atrativo, porque a gente está aqui, né? Ou seja, essa questão é interessante isso, porque a gente vê que às vezes a empresa ela está acostumada com uma empresa que já trabalhou muito forte a sua marca, mas esse caminho da inovação ele é tão grande, você consegue desenvolver produtos no mercado com a mesma qualidade técnica, com benefícios econômicos para o tomador, no caso, e com uma eficiência de produtividade, ainda com aproximação logística, com aproximação de relacionamento, com suporte técnico. Isso é importante, né? Porque a gente sabe que, às vezes, os grandes players, para você chegar exatamente lá no helpdesk, você ter uma resposta imediata é muito difícil, né? Agora, quando você tem uma empresa que realmente já está muito próxima do cliente, e eu vejo esse relacionamento, vocês falaram uma palavra muito interessante, né? Estou preocupado com as amizades. Toda amizade verdadeira é duradoura. Por quê? Porque a amizade sempre compreende uma resposta a outra, né? Então, é relacionamento puro, né? E você falou aí, poxa, Jorge, isso é interessante porque começa a dar ao mercado essas respostas, começo a me aproximar e sentir que eu estou próximo, que eu tenho alguém que está acompanhando o meu processo. Então, aquela grande visão dessa defasagem entre um grande player e aquele que está crescendo acaba desaparecendo pelo serviço. Não são as empresas grandes com as pequenas, são as empresas rápidas e eficientes em relação às outras. E esse é o mote desse mercado hoje, né? Eu tenho que ser eficiente, eu tenho que entregar, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser conciso, eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser íntegro, né? E automaticamente tudo isso vem através do benefício econômico que é dado, né? Eu acho que é isso, né? Rogério, tu tem bem mais experiência que a gente e tu é um cara bem ligado aí no mercado e tem um network incrível, né? Uhum. E sabe muito bem do que eu vou falar agora. No passado a gente ouvia as empresas falarem: o diferencial do meu produto é qualidade. Uhum. Né? Qual é o diferencial do teu produto? É qualidade. Uhum. Qualidade não é diferencial, é obrigação. Não, é obrigação. Aquele que compra um produto ou adquire um serviço, o mínimo que ele tem que ter é a qualidade. Exatamente. É a obrigação, porque ele está pagando por algo. Exatamente. E a gente percebeu no mercado uma coisa que tu falou agora: a carência no atendimento. Perfeito. A carência no atendimento. E foi nessa lacuna que a gente entrou. A gente desenvolveu um atendimento e um suporte técnico que não existia e até hoje a gente ainda não viu alguém fazer como a gente faz. Uhum. Né? Atendimento e suporte técnico. Então a gente supriu uma carência do mercado, a gente entendeu qual era a dor do mercado. Uhum. Né? E a gente supriu. Então a gente desenvolveu uma política comercial absurda no sentido de atendimento. Então, hoje, quando tu vai falar de qualidade para o cliente, todo concorrente está falando de qualidade. Sim. Então, qualidade é obrigação. Exato. Né? Só que a gente presta um atendimento, que eu não vou dar detalhes aqui, né? Os concorrentes estarão assistindo. Mas hoje a gente presta um atendimento assim, para o nosso cliente
que a gente cerca ele de todas as formas possíveis, né? Para que ele possa todo mês estar mandando uma ordem de compra para a Agnes. A gente tem clientes praticamente desde a fundação da Agnes, tem clientes de 11, 12 anos que a gente atende, entendeu? Recorrentemente. Então a gente costuma falar que dificilmente a gente perde cliente por conta da nossa política comercial. E a gente até tem um slogan, né, que na verdade faz parte da nossa política comercial, que é lucrar menos, mas lucrar sempre. Não hesitamos em agregar valor. Então, se tu formular um produto e entregar, ele tem um preço. Sim. Ele tem um custo. Sim. Mas se tu formular um produto e entregar, e tu dar o suporte técnico, e tu atender... Tem um benefício. Entendeu? Tu vai diminuir a tua margem de lucro. Aham. Mas eu não quero vender para o meu cliente 1, 2, 3, 4, 5 meses. Eu quero vender Sim. a longo prazo. Aham. Né? Então, lucrar menos, mas lucrar sempre. Porque a gente agrega valor no nosso produto através do nosso atendimento. Sim. Nós levamos a qualidade além do produto, né? A qualidade, Sim. ela vem desde o nosso relacionamento com o nosso colaborador de qualidade, Aham. nosso relacionamento com o nosso fornecedor de qualidade, Sim. com o suporte técnico de qualidade. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Cadeia de excelência, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu comparo a Agnos, tem uma historinha que eu vi esses tempos, que tinha um jardineiro, né, um garoto, e ele fez o jardim, podou as árvores, tudo, e de repente ele chegou para a dona do jardim, né? Daí ela, olha que lindo que ficou, garoto, olha, fantástico, tal. E ela pagou ele, né? Daí ele, tá ok, dona, mas deixa eu só, gostei, tal. Ele, deixa eu só fazer uma ligação. Ele pegou o telefone, né? E assim, opa, a senhora tá precisando de jardineiro aí? Ah, a senhora já tem. Tá. Mas assim, esse seu jardineiro, ele poda bem as arvorezinhas, tudo fica bonitinho, faz desenho. Eu faço isso. Ah, o seu também faz. Tá, mas depois que ele faz o jardim, tudo, ele pega a sujeirinha, tira, bota bonitinho. Eu faço. Ah, o seu faz isso aí também. Tá, mas ele... quando a senhora tem dúvida, o seu também faz isso. Tá, mas ele dá um atendimento, vem sempre perguntando que só... Ah, o seu faz isso. Ah, tá, desculpe, dona, então, muito obrigado, até logo. Ele desligou o telefone e ela ficou olhando para ele, olha, trabalhador, né, vem ali, mas disse assim, garoto, mas fique tranquilo, assim, que eu gostei tanto do teu trabalho que eu vou te indicar para mais pessoas que eu gostei demais. Poxa, que pena que não deu dessa vez. Não, essa aí é minha cliente. Eu só estou fazendo uma pesquisa de satisfação com ela, né? Então, então eu comparo a Agnos com isso, porque na realidade esses diferenciais sustentam, né, esse projeto crescente da Agnos, né? Ou seja, através desses diferenciais, né, que fazem que realmente vocês tenham a solidez, né? E o produto e a qualidade do produto é uma consequência, mas na realidade o que vocês prestam é um serviço de excelência, né? Um atendimento de excelência, né? Que faz parte daquele propósito que a gente estava conversando, né? Então isso é muito interessante, por isso que isso nos dá a certeza do futuro, nas ações do presente, né? Porque se tudo isso é muito duvidoso hoje, imagina o futuro, né? Então eu vejo isso com muitos bons olhos, né? E o mercado que o diga, né? As empresas hoje que continuam sendo as mesmas, fazendo sempre a mesma coisa, vão chegar sempre nos mesmos lugares, até que elas tenham em mente que inovar é necessário, né? É uma obrigação, né? Agora, quando se fala em gestão, atendimento, sustentabilidade, entrega, produtos com excelência, comprometimento com o mercado, com o cliente, inovação tecnológica e atendimento com excelência, com princípios que não se negociam, estamos falando da Agnos. É isso? É isso aí. Eu quero agradecer você, tanto ao Jorge quanto ao Rafael, esse bate-papo. Entendi mais do que eu já sabia da Agnos, né? Entendi mais, né? E é bom que daí, quando vocês não jogaram bola no sábado, me convidavam, né? Que aí eu ia entrar no reserva, né? Mas, assim, eu quero agradecer e enaltecer a essa história de sucesso da Agnos
e que realmente fica uma grande lição para quem quer empreender, para quem quer inovar, para quem quer botar a cara para bater, para quem acredita que realmente vale a pena sonhar, vale a pena empreender, vale a pena ser resiliente e muito mais do que isso, João 15, versículo 5, parte B. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada, né? Então eu vejo isso com muita alegria, com muita satisfação e muita felicidade. Eu estar acompanhando, vivendo esse processo, né? Eu sou uma testemunha ocular, suspeito em falar, pelo que a gente vê as coisas. Cada vez que eu vou lá na Agnus, né? Parece que o primeiro vez você está entrando numa casa, no segundo você está entrando num palácio. Agora, meu Deus do céu, cada vez a coisa tá grande. A próxima vez eu vou de smoking lá, né? Porque a coisa tá bonita lá pra caramba, né? Eu quero agradecer, Rafa, agradecer ao Jorge por esse bate-papo muito legal mesmo. Eu acredito que contribui muito, não somente pelo projeto inovador, mas para saber que a Agnus não é apenas uma entrega de um produto ao mercado, é um conceito de mercado. É isso? É isso aí. Uhum. Perfeito, é isso aí, Jairão. A Agnus é um conceito. A gente acredita muito nisso, né? Nessa mentalidade. A gente, muitas vezes, olhando para grandes tubarões, grandes empresas multinacionais e olhando para as estruturas que tem, muitas vezes a nossa estrutura a gente sabe que está no processo. Mas isso é algo que a gente se baliza nessa questão da mentalidade. Né? Por isso que eu mencionei antes, né? Seja do tamanho do seu sonho na proporção da sua realidade. Embora estruturalmente nós estamos crescendo, a nossa mentalidade é uma mentalidade que nos puxa para frente, uma mentalidade que nos impulsiona para frente. Né? Então, também agradeço aí por esse bate-papo, acho que foi muito legal, muito proveitoso aí. E até a próxima. Eu conversei com o Jorge, conversei com o Rafael, os gestores da Agnus Lubrificantes, uma empresa inovadora no mercado. Venha conhecer a Agnus você também, entre no site, né, da Agnus, conheça mais da história da Agnus e venha ser participante desse grande projeto inovador, sustentável, que tem revolucionado o ecossistema industrial. Um grande abraço e até a próxima!